Fala aí, galera. Passando para falar de mais um passo dessa novela Vinícius Júnior e Real Madrid, as notícias que saíram recentemente, inclusive uma que saiu hoje de manhã, que dá um entendimento de que Vinícius e Real Madrid estão mais próximos. Mas enfim, vamos falar sobre esse passo da novela, um pouquinho sobre a negociação, do que pode ser o futuro dele, enfim, falar sobre Vinícius, Real Madrid, Arsenal e etc. Beleza? Deixe seu like aí, seja muito bem-vindo e vamos falar dessa negociação. Bom, a notícia que saiu hoje, publicada pelo David Ornstein, que é um repórter do The Athletic, e também pelo Mário Cortegana, também do The Athletic, aliás, muito bom o trabalho do The Athletic, é de que o Vinícius estaria disposto a reduzir as suas exigências salariais para renovar com o Real Madrid. O primeiro ponto, que eu acho que já vale a gente trazer pra cá é incrível o quanto o Vinícius gosta do Real Madrid. Então, é uma coisa que eu vejo pouco no debate falar sobre, porque ele não, apesar dele ter as exigências salariais, as vontades dele, ele não me parece ser aquele cara que fica falar: "Ah, eu vou embora, pra mim tanto faz, estar aqui ou estar no Real Madrid, ou estar no Arsenal, ou estar em qualquer outro lugar não faz diferença. É apenas trabalho, é apenas um grande time e acho que hoje a disputa por títulos, estar no Real Madrid ou estar no Arsenal, não sei se faz lá grande diferença, brigando pelos títulos da próxima temporada, por exemplo, porque, o Arsenal é um dos times de topo da briga pela Premier League, o Arsenal fez última final de Champions e tem muita capacidade de jogar talvez mais uma final de Champions, mesmo sem o Vinícius, enfim. Ele gosta do Real Madrid, ele sempre tratou ir para o Real Madrid, estar no Real Madrid como o topo da carreira, e isso é um negócio que é importante a gente colocar na mesa, porque hoje em dia quem tem hoje em dia não, já tem um tempo, né, quem tem o poder é o jogador, assim. É óbvio que o clube, ele faz por onde, ele coloca limites, por exemplo, o Real Madrid tá colocando limites do que ele vai pagar e tal, mas quem escolhe onde quer estar, esse cara é o clube, né. É o clube não, é o jogador, é o Vinícius Júnior nesse caso. Então, como ele encara estar no Real Madrid como topo da cadeia alimentar do futebol, e se você olhar historicamente é mesmo, mas talvez no momento não seja, isso pode acabar sendo relevante. Tem um ponto também, que é, o Real Madrid, para essa temporada, contratou muito, né. O Real Madrid tá fazendo um elenco muito mais robusto do que teve nas últimas temporadas. Contratou lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Inclusive saiu uma notícia hoje de que Diário Marca, que o Real Madrid está no mercado por um zagueiro topo mundial, então um zagueiro que esteja ali considerado um dos 5, 6 principais zagueiros do mundo, então isso é um movimento interessante também para a próxima temporada. E e eu acho que isso possa impactar a cabeça do Vinícius também, porque de fato, o Real Madrid nos últimos anos, ou na última temporada, ele foi um clube com problemas do meio pra frente. Eu sempre bati na tecla que o problema do Real Madrid não era do meio pra frente, era do meio pra trás, pelas lesões, pelas ausências, pela qualidade de alguns jogadores que jogaram muito nessa temporada, e também pelo que o time tinha a fazer na parte defensiva. Também impactado, óbvio, e eu acho que isso aqui precisa entrar na conta, porque eu vou entrar lá na frente do vídeo falando sobre parte tática do Vinícius, que Vinícius e Mbappé não são dos jogadores mais participativos no âmbito defensivo. Então isso acaba impactando o time. A gente vê um time marcando com menos gente. E aí, naturalmente, ficando mais exposto, em alguns momentos, né. Em alguns eles voltam, tal, mas no todo, né, desse debate aqui. E então esse é o ponto um. O ponto 2 é, eu não acho que seja o fim do mundo caso o Real Madrid deixe ser vendido para os 2 lados, tá. Primeiro do lado do próprio Vinícius, não acho que sair do Real Madrid seja o fim do mundo para a carreira dele, mesmo que você considere, assim como o próprio Vinícius, que o Real Madrid é o topo da cadeia alimentar, repito, historicamente é mesmo. E também nem vou entrar no mérito Mourinho e Florentino, mas na Premier League, por exemplo, o Vinícius vai ter um nível de enfrentamento maior a cada final de semana, né. Claro, o topo da cadeia alimentar da Premier League, e eu já usei topo da cadeia alimentar 3 vezes nesse vídeo, vou parar.
Mas os times mais fortes da La Liga, Barcelona, Atlético de Madrid, são um nível de enfrentamento muito alto. Mas na Premier League você vai ter mais do que isso. Você vai ter Manchester City, Liverpool, Manchester United. E aí, no meio para baixo da tabela, você vai ter lá times muito mais difíceis de se enfrentar do que os de meio para baixo na tabela da La Liga. Então, eu acho que só isso, por natureza, já talvez vá ajudar um nível de concentração do Vinícius subir no trabalho com o Arteta, e isso pode ser bom para o desenvolvimento, para amplitude, para o arsenal técnico do Vinícius Júnior. E taticamente falando, acho que é um jogo mais pegado, mais físico, diferente da Espanha, que às vezes é mais leve, apesar de ser meio porradaria, mas é mais leve. Talvez melhore o jogo dele para ficar até mais ligado na marcação. Enfim, talvez o Arteta demande do Vinícius um desenvolvimento importante. E num outro lugar, que uma coisa é tudo que o Vinícius se desenvolveu para ser o 0-1 do Real Madrid. E aí, depois disso, ele desenvolve menos parte do jogo dele, porque ele é o 0-1 do Real Madrid. Quando ele chega no Arsenal, por mais que ele chegue talvez para ser o 0-1 do Arsenal, no nome, ele não é o 0-1 da hierarquia, né? Porque lá tem um monte de jogador mais antigo que ele, que ganhou lá no Arsenal. Então, acho que pode fazer bem para a ideia dele. Tem, inclusive, uma possibilidade de mais brasileiros, né? Já tem o Gabriel Magalhães, já tem o Gabriel Martinelli, tá chegando o Bruno Guimarães, é o que tudo indica, e aí poderia ter o Vinícius Júnior por lá também. Então, acredito que o Arteta também utilizaria bem o Vinícius nessa questão de puxada de contra-ataque, transição ofensiva. Inclusive, eu acho que faltou isso pro Arsenal em vários momentos da temporada passada. Você tinha, eh, de um lado, o Saka, do outro lado, o Trossard e o Martinelli, e são pontas de menos. São pontas de campo mais reduzido, né? Não são pontas de esticão, de correr 30, 40 metros. O Madueke é esse cara, mas aí a gente não vai comparar a capacidade técnica que tem o Madueke com a do Vinícius Júnior, né? Porque o Madueke realmente é um cara abaixo nesse quesito. E fora, cara, que eu vou ser bem sincero pra vocês, assim, o Real Madrid, e aí olhando pro lado do Real Madrid, o Real Madrid, ele ele é um time, ele obviamente vai ter uma vida pós quem? O Real Madrid teve uma vida pós Cristiano Ronaldo, né? Apesar do Vinícius, ter a mesma quantidade de gols e assistências, 16, né, que o próprio Cristiano Ronaldo na história do Real Madrid, ele tem mais gols e assistências, por exemplo, que o Di Stéfano, com o mesmo número de jogos, né, em finais, tem ali empatados 4 com mais gols e assistência, né, Vinícius, Cristiano, Benzema e Puskás, né, desses o Benzema tem 29 jogos, 29 jogos de finais, né, pelo Real Madrid, com 16 gols e assistências. O Puskás é o que menos tem, né, são 8 jogos e 16 gols e assistências, loucura, absurdo. O Cristiano tem 18 jogos, 3 jogos de finais a mais do que o Vinícius com a camisa do Real Madrid. Então, é óbvio que o Real Madrid vai sobreviver, é óbvio que o Real Madrid vai vai dar passos à frente, independente de ter o Vinícius ou não, porque times são sempre maiores do que jogadores, independente do tamanho dos jogadores, tanto que saiu o Cristiano Ronaldo e o Real Madrid venceu 2 Champions, tem o Cristiano. Só que, eh, eu tô achando todo esse movimento que o Florentino tá fazendo, um movimento, não tô dizendo de pressionar o Vinícius, mas de deixar claro: "Cara, você não é insubstituível como ninguém é insubstituível na história do Real Madrid", que é, traz o Mourinho, de todo o papo que teve no ano passado com o Prestiani, o Mourinho, inclusive com declarações bem problemáticas sobre o caso, traz o Diomandé, enfim, faz alguns movimentos que parecem ser movimentos que coloquem o Vinícius num pedestal. Nem sei se deveria, tá, só tô, conjecturando e dando luz aos fatos. O Vinícius não está num pedestal para o Real Madrid, talvez pedestal que o Real Madrid esteja para o Vinícius. Então, essa é uma dinâmica dessa janela de transferências que pode acabar fazendo com que o Vinícius renove com o Real Madrid e o leve a esse lugar. Fato é, se ele sair, o Real Madrid vai seguir a vida dele, tocar a vida dele e vai ser extremamente competitivo com ou sem o Vinícius Júnior, e o Vinícius será extremamente competitivo sem o Real Madrid também. Para onde ele for, óbvio, né? Tem mercado, muito mercado dentro da Europa. Então, e a gente tá falando muito do Arsenal, né? Se o Vinícius for pro Arsenal, ele vai pra um top 3 pra mim, por exemplo, começa a temporada como um top 3 favoritos a qualquer título. Seja da Champions, seja da Premier League. E com o Vinícius ele fica mais forte ainda. Então,
pode acabar sendo bom para os 2 lados, né, dessa negociação. Vamos ver como que é a questão, se ele ficar também o encaixe com o Mbappé pra temporada da parte defensiva e de movimentações. Beleza, meus amigos?